A paz, queridos irmãos e irmãs. Que alegria podermos estar, mais uma vez aprendendo, de Deus que supre, todas as nossas necessidades, que nos orienta, que nos exorta, que nos levanta, que nos ensina. É muito inspirador, nós estarmos na presença de Deus, podendo ainda aprender de sua palavra. Vamos orar. Ó Deus querido, Tu és maravilhoso e santo, cheio de graça, de misericórdia constante, Senhor, na sua bondade, no seu amor que é infinito. Nós não saberíamos, Senhor, como fazer, ou melhor, nós não sabemos como fazer as coisas. O Senhor é quem nos ajuda, que nos orienta, Senhor, todos os momentos da nossa vida, aperfeiçoando, santificando nossa vida, dia a dia, Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e pedimos que o Senhor nos oriente nesse momento e nos guarde, que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar, Senhor, e também atrair. É o Teu Santo Espírito que atrai as pessoas e também faz com que a palavra frutifique no coração de todos e de todas. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Vamos ver, o que Deus tem a nos dizer nessa manhã, nesse momento tão rico e especial também. E nós vamos usar da palavra de Deus um trecho lá de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos nesse momento ler um versículo, mas a gente vai trabalhar Gálatas capítulo 3 de 1 a 14. Gálatas 3 de 1 a 14. Nós vamos ler agora o versículo 11, que diz assim: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Glória a Deus por isso. Não precisa de mais nada, além da fé que o Senhor nosso Deus nos concede em sua presença. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a fascinação pelo erro. É muito forte isso na vida do ser humano, na existência. É ensinado as coisas certas, como devem ser feitos, mas parece que o que atrai o ser humano é o errado, Por que isso? E os Gálatas estavam vivenciando justamente isso. Aprenderam através dos apóstolos como era a caminhada cristã. No entanto, se deixaram se iludir das pessoas que vieram do judaísmo, que estava ainda muito arraigado a questão religiosa, de ritos, preceitos. E aliás, a igreja, pasmem, que a igreja de Cristo é uma coisa que não acontece às vezes de forma consciente, inconsciente pela prática. Então as pessoas vêm de uma forma moldando como deve ser a caminhada, como deve ser o culto, e aquilo é tão forte, presente na vida do ser humano e da religiosidade, que faz com que o ser humano pense que é daquela forma que vai agradar a Deus. E às vezes se faz
essa prática religiosa de uma forma muito mecânica, né? E quando é mecânica, não brota muito do coração, né? É, de certa forma, meio que forçado. E as pessoas vão naquele batidão, né? Achando que é daquele jeito, né? E não pode, às vezes, uma vírgula, né? Mudar uma vírgula daquilo que as pessoas já, né? Porque é uma prática, né, religiosa e não acha substância em nada das escrituras, muito menos dos evangelhos. E as pessoas vão vivendo daquele jeito. E lá, da mesma forma, eles se desviam, né? Desviam da verdade. O que é verdade? Aquilo que Jesus ensinou através dos apóstolos, né? E era daquele jeito que era para caminhar. Nessas citações, nesse versículo que nós lemos, fala de uma maneira muito especial: o justo viverá pela fé. Não fala o justo viverá pelos ritos e preceitos, né? Isso é algo meramente humano, né? Criado pelo ser humano, e algumas práticas no conceito do Antigo Testamento, quando Jesus Cristo não havia ainda morrido, né? Para salvar a humanidade. Por que Deus faz isso? Porque ele percebe que aquilo lá não... eu já brinquei, né, numa fala em relação a isso, que se ainda estivesse valendo matar, né, animais para resgatar as pessoas do pecado, já não tinha nem animal mais, né, nesse mundo, porque já tinham matado tudo só para sacrificar, para resgatar as pessoas do pecado. Então isso não... Deus olha e fala, não, só há uma maneira, né? E essa maneira é pelo sangue do meu filho, Jesus, né? Que eu vou enviar ao mundo, e lá ele vai ensinar como deve ser, e depois, por fim, ele vai ser sacrificado também pelas pessoas. Então, o ser humano é muito legalista, né? E é uma justificação por obras, né? Tem que fazer, e uma das coisas que eu aboli, né, da minha fala, e também, nossa, me dói quando escuto isso. Você tem que fazer um sacrifício, você tem que sacrificar. Essa é uma palavra meio perigosa, né? No conceito cristão, é uma palavra meio perigosa, porque o sacrifício só basta um, o que foi feito já. Não é nenhum sacrifício que a gente faz. Agora, se você for falar de zelo, de cuidado, de consagração, de santificação, você querer ligar isso a sacrifício, então não vale nada. Porque tudo isso, compromisso, santificação, acontece espontaneamente através de uma convivência com o corpo de Cristo. Essas coisas fluem, é a palavra exata, que fluem, né? Ela não sai de uma maneira criteriosa, né, que você tem que observar aquilo. Não, ela acontece de uma maneira espontânea. Você ama Deus, Deus te ama, você anda com Ele e as coisas saem no natural, né? Não é algo forçado, não. Então, Paulo combate, né, justamente essa doutrina da salvação pelas obras, como também a doutrina da salvação pela graça mais obras. Então, as duas coisas, né? Aquele que é só por obra é aquele que é graça, mas ele tem que somar algo mais com a graça, que é obra. Opa, se você colocou algo mais nisso, você já descartou o que há de essencial, né? Que é a graça, né? Essa sim tem poder para a salvação, né? O que nós fazemos,
para as pessoas que nós amamos, para o nosso próximo, nada mais é que nessa caminhada nossa como servo de Deus, a mesma forma que Jesus fez pela vida das pessoas, né? Você não faz aquilo para alcançar a salvação. Você faz aquilo porque você já é salvo e você sabe que você tem que dar, né, todo o seu ser, a sua disposição para Deus, para o seu reino. É porque você faz parte do reino. Se você faz parte do reino, você trabalha para o reino. E parece que na mente das pessoas é como uma espécie de moeda de troca, né? Não, tem que fazer porque senão eu vou para o inferno. Não, não faça por isso, né? Porque não é por fazer ou por deixar de fazer que você vai para o inferno. É por viver uma vida de pecado, você deixar e dar as costas para o sacrifício de Jesus e continuar uma vida de pecado. Opa, né? Uma coisa bem diferente. Vamos perceber, né? Vamos refletir sobre isso, né? É como as coisas são diferentes do que a gente pensa. E daí o camarada faz um monte de obras, só que ele vive uma vida de pecado. Logo então ele não entendeu, né, o que é graça regeneradora, né, que regenera, que tira as pessoas daquela prática mundana, né, para viver na luz, intensamente na luz. E daí acha que fazer, né, a gente escuta muito isso. Ah, a pessoa não matou, uma pessoa boa não mata, não rouba. Né? Isso daí você tem que fazer porque é certo fazer, né? Vamos colocar assim, não porque você tem que fazer isso ou é isso que faz com que você seja uma pessoa de Deus. Tem que ser natural, né, as coisas, né? Vou fazer isso, eu nem preciso amar, Jesus nem cita, né? Porque eu não matei, não roubei. Não é isso, né? Então vamos primeiramente falar, né, vencer pelo argumento da experiência. Paulo denuncia a falta de bom senso dos Gálatas. Ele diz assim: foram insensatos ao aceitar a doutrina falsa, deixaram de usar a capacidade espiritual de que eram dotados diante da argumentação dos judaizantes, porque deviam ter evitado esse enfeitiçamento, né? Deixa de olhar para Cristo, começa a ouvir, né, aquelas ideias de outras pessoas, argumentos até bem elaboradas, né? Porque os argumentos, até para convencer, elas são bem elaboradas, mas não tem nada a ver com Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não deixar seduzir por palavras. A gente tem que olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus e ver como Deus quer que a gente haja. Porque tem muitas pessoas muito boas. E daí bate justamente com aquilo que ela pensa também. E ela cai, né? Ela cai nessa prática aí, sem observar que aquilo está levando ela longe para Jesus. De Jesus. Longe de Jesus. O conhecimento do Cristo crucificado. Mas espera aí, Jesus Cristo ele foi exposto lá, né, no madeiro como crucificado. Ele já foi exposto como uma figura, com a morte lá pública, né, quando ele é erguido lá na cruz do Calvário, foi para que todas as pessoas do mundo inteiro tivessem conhecimento desse fato. Quando olhassem lá, opa, Cristo foi crucificado, ele fez isso por mim e por você. Então a verdadeira
proclamação do Evangelho não pode sair, né, ou passar à frente da cruz, onde a obra de Cristo foi completada. Então, se vier qualquer outra coisa que as pessoas tentem mostrar além ou à frente das coisas de Cristo ou da cruz do sofrimento lá já feito por nós, seja considerado isso maldito, seja considerado isso anátema. Os benefícios da crucificação foram estendidos, né, aos Gálatas, a todas as igrejas, né, daquela época e até da nossa época, né, vai alcançando as pessoas aí em diferentes tempos, né, porque foi nisso, né, foi nesse ato que Deus ele mostra, né, o verdadeiro amor para o ser humano, né, para alcançar o ser humano. Então, os pecadores não são justificados diante de Deus por suas obras, mas devido à obra expiatória de Cristo. Lá na cruz, lá quando ele fez isso, ele expiou o meu pecado, expiou o seu pecado. A gente não pode dar costa a isso. Quando a gente volta ao pecado, a gente está dando costa a isso. Ou se a gente pensa que fazer obras, né, fazer bastante serviço, a gente vai ser reconhecido por isso? Não. Cristo tem que estar na frente. Como eu falei, as outras coisas acontecem no automático, porque você está ligado, você sabe qual é a vontade de Deus para as pessoas. É serem alcançadas. Então, isso que a gente faz, a gente vai até as pessoas para que elas sejam alcançadas por Deus. O recebimento do Espírito Santo. Paulo não pergunta se haviam recebido o Espírito Santo. Está certo que sim, eles receberam o Espírito Santo. Mas o receberam pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Uma pergunta, versículo 2, é um questionamento. Vocês receberam isso de que maneira? Né? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A lei, ela exigia obras humanas. A pregação do Evangelho, apenas a resposta pela fé na obra realizada por Cristo. Assim, são opostas, né? Uma à outra. Né? Obras humanas, e daí a pregação do Evangelho em resposta pela fé da obra realizada por Cristo Jesus. Uma se opõe à outra, ela não cabe, elas são opostas uma à outra. Se haviam recebido o Espírito Santo de Deus, tendo começado no Espírito, por que agora pensavam que era necessário retornar às obras da carne na esperança de que se combinação, fé, Espírito e obras, carne, obteriam melhores resultados? É sempre o ser humano querendo ou tentando dar uma forcinha para Deus, né? A gente vê até nas práticas das orações, né? A gente, quando ora, a gente, na verdade, está colocando as coisas aos pés de Deus. Mas no momento seguinte, a gente já está indo além disso. A gente já está... às vezes eu penso que até quando a gente está orando, a gente já tem uma resposta nossa, pessoal, para aquilo, mas a gente ora para encargos de consciência. Deixa eu orar aqui, porque como eu sou de Deus, a gente tem que orar. Tá? Mas você já tem a resposta sua para aquilo, por que você ora então? Ou então você ora e depois você já tenta dar uma forcinha para Deus, em relação a isso? Então,
são contraditórias, né? A maneira que a gente vive, na verdade, é muito contraditória, né? Ou é fé, ou é obras, ou é carne, ou é espírito. A gente tem que parar porque a tendência nossa, humana, é sempre partir para a carne. Todo momento a gente parte para a carne. Não vamos ser hipócritas, não, né, em relação a isso. Todo momento a gente parte para a carne, a gente não deixa, não dá tempo para que Deus faça, para que Deus haja, porque Ele sabe a maneira certa e o tempo certo, né? A gente não sabe esperar. Aliás, nos tempos de hoje, pior ainda. Eu nunca vi uma época que as pessoas estão tão impacientes, né? Que quer, né? Fala as bênçãos de Deus, mas na verdade não é bênçãos de Deus que ela está procurando, os benefícios da vida. Tudo que é bom dessa vida, o ser humano tem a tendência de pensar em bênçãos de Deus. Nem todos os benefícios daqui são bênçãos de Deus. Isso vou explicar. Porque se você, digamos, se você coloca, né, o dinheiro, um carro bom como bênção de Deus, eu acho que até não deixa de ser uma bênção de Deus, né? Mas às vezes aquilo ele pode ser tão carnal, se você não souber e não olhar realmente aquilo como bênção de Deus, ela pode ser um laço de morte, de tropeço na sua vida. Você vai olhar aquilo, você vai idolatrar já aquilo, você vai usar aquilo de uma maneira totalmente carnal, você não vai usar aquilo como uma bênção de Deus. Então aquilo é um benefício, né? Que Deus ele concede para o ser humano, mas se você não souber usar, se você não for de Deus e usar aquilo como bênção de Deus, aquilo pode ser uma armadilha muito grande para a sua vida. De repente, até por isso que alguns não têm. É porque se ele tiver, ele vai usar egoístamente, né, aquilo a seu bel prazer e vai ser laços de morte para ele. O sofrimento passado, olha, ele fala aqui, né? Versículo 4, olha, eles haviam sofrido até perseguições, provações relacionadas à fé em Jesus Cristo. Porém, agora abandonavam o princípio do evangelho lá, pelo que haviam sofrido tanto, para colocar, né, em prática outro tipo de seguimento, né? Paulo acrescenta que, na verdade, foram em vão, indicando que esperava que seus leitores caíssem em si e reconhecessem o tamanho da insensatez deles. Começaram certo, fazendo certo, haviam até sofrido por causa do evangelho, mas agora já começaram a seguir ritos, conceitos pré-estabelecidos por seres humanos e pela lei judaica, novamente, né? E com certeza esses gentios, né, que nem conheciam a lei judaica, agora o que tinha a ver, né? Mas esses cristãos judaizantes estavam fazendo os irmãos gentios falhar. Percebe que muitas vezes a religiosidade ela acaba sendo até um muro para que a gente possa entender realmente o significado de Jesus. Ele é tão forte, né, arraigado, e eu vejo isso muito forte nas igrejas, né, na igreja de Cristo. Que as pessoas criam, né, uns bezerros, não sei de onde que elas tiram. Eu pergunto, mas onde que você viu isso escrito, né? Por que você vive desse jeito, né? E se tornam pessoas chatas, né?
é toda cheia de ranço, que não consegue viver de uma maneira santa, mas pela fé, e tenta viver uma vida santa pela lei. Não dá a gente não consegue ser santo pela lei, só pelo sangue de Jesus. Esse santifica, sim, a nossa vida. Daí ele fala, viu, o poder vem do Senhor. Paulo faz lembrar da ação do Senhor entre eles. Primeiro, ao conceder-lhes o Espírito, uma rica e graciosa dádiva. Segundo, operar milagres, né? Todo esse poder aí, para entender a graça e depois também na capacidade de operar milagres, vinha da onde isso? Da lei? Ou do Espírito? Né? Aí que acho que começa a fechar melhor para o entendimento nosso. Por que a igreja está sem poder, queridos irmãos e irmãs? Por que a igreja está sem poder? Porque ela tenta conseguir as coisas através da sua força intelectual, da sua força de vontade, do seu sacrifício, quando deveria estar plantado, né, arraigado em Jesus Cristo, para que houvesse o real poder, porque esse poder só emana de Jesus, só emana da cruz, só emana do Espírito Santo de Deus. Não tem condições, né, de ser diferente do que isso. A resposta é pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. Ambos os privilégios eram decorrentes da mensagem que ouviram acerca de Cristo e de sua graça redentora. Não provinha da obediência a rituais exigidos pela lei. Então, o que eles tinham conseguido lá atrás, né, todo esse envolvimento com Cristo, não tinha sido pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. Pelo que ouviram falar de Cristo e da sua graça redentora, e não da obediência pela lei, obediência às leis. Então, é mais ou menos assim, insensatos, acordem, né? Voltem novamente à maturidade cristã, queridos, porque vocês estão indo para um caminho tenebroso e vocês não vão chegar a lugar nenhum. Aliás, vocês estão se desviando da verdade do Evangelho, da verdadeira palavra de Deus. Daí no verso 6 até o 14, ele começa a vencer pelo argumento da Escritura, vencer pelo argumento da Escritura. Se o argumento da própria experiência pessoal não bastava para convencer os Gálatas, Paulo usa argumentos da Escritura para que se convencesse do erro de que a justificação depende de obras. Primeiro, a prova positiva do Antigo Testamento. Como foi Abraão justificado diante de Deus? Quais são os verdadeiros descendentes de Abraão que participam das bênçãos prometidas a ele? A resposta dos judaizantes era a seguinte: eles tinham resposta para essas perguntas baseada em Gênesis 12:17. Abraão foi justificado diante de Deus, pois reagiu ao seu chamado com obediência. Todavia, só depois que se submeteu à circuncisão, a sua fé foi aperfeiçoada. Olha que mentira! Estão inventando aí, estão dando uma forçadinha. Segundo, é verdade que todas as nações da terra serão abençoadas em Abraão,
mas isso é apenas para aqueles que se submetem à circuncisão como selo dessa aliança. Só esses são semente dele, têm o direito a participar das bênçãos que lhe foram prometidas. Não, onde que eles viram isso? Invenção, né? Forjaram uma interpretação para a leitura que eles haviam feito e forçaram, né? Forçaram a situação para que os outros entendessem que era daquela forma. Mas olha a resposta de Paulo. Vamos olhar, né, a resposta de Paulo. Primeiro ele cita, antes de tudo, Gênesis 15:6. De que Abraão creu no Senhor. A palavra é essa, creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Não fala, Abraão foi circuncidado, por isso ele foi imputado para a justiça. Ele usa Gênesis 15:6, fala, ele creu, né? Essa foi a palavra fé. Daí ele fala o seguinte também: os filhos de Abraão, portanto, são os que creem. Essa é a característica que distingue a descendência de Abraão a despeito da identidade genealógica, de modo que um judeu circuncidado sem fé não é filho de Abraão. Então ele volta para falar aqueles que já haviam sido circuncidados, né? Então aqueles iam ter que aceitar a fé, porque eles já foram. Mas aqueles que aceitaram a Cristo pela fé não precisavam ser circuncidados. Você não precisava forçar, é só porque antes de você crer você tinha sido circuncidado, agora os outros que creram tinham que ser circuncidados também, né? Qual a lógica disso? Sem fé não é filho de Abraão, enquanto um gentio com fé é filho de Abraão. Então é um negócio assim terrível, né? Porque eles vinham da genealogia de Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó, né? Daí o povo de Israel, filhos da aliança. Mas se eles não crescem em Deus, se não crescem na obra de Jesus, estavam completamente perdidos, sendo que um gentio não tendo sangue na veia, né, de Abraão, se crescem, eles eram filhos de Abraão. Isso é espetacular, né? Como que a própria palavra de Deus, como que Deus, né, amarra para que todas as nações da terra sejam benditos. Eu acredito que ele tem um amor especial, né, no povo de Israel, tanto que ele mandou os profetas primeiro, né, para o povo de Israel, esteve sempre consertando o povo de Israel. Agora não cabe a nós, né, colocar essas coisas, porque se eles até o final, né, como qualquer pessoa do mundo, se até o final rejeitar a mensagem do Evangelho, não vai ter salvação. Pode ser na carne filho de Abraão, é o que o texto está dizendo aqui. Na carne sendo filho de Abraão ou não sendo, se não aceitar Jesus, se não crer na palavra de Jesus, não tem salvação nenhuma. Pode falar, eu sou judeu, né, da raiz de Davi, da tribo de Judá. Se você não aceitar a pregação do Evangelho, querido irmão, né, querida irmã, isso não adianta de nada, a gente é justificado só em Jesus Cristo. Daí tem a prova negativa do Antigo Testamento. Vamos explicar isso. Depois de ter mostrado que a confiança dos judeus na descendência física de Abraão não lhes concedia justificação, Paulo demonstrou que também era sem sentido
reivindicarem as bênçãos de Abraão com base nas obras da lei. A gente é filho de Abraão, logo então nós vamos seguir esses preceitos aqui. Eu lembrei agora, né, de uma passagem assim tremenda, né? Veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Ele está falando, povo judeu, né? Veio para o que eram os seus, né? O povo judeu, primeiramente, mas eles não receberam. Então isso é estendido para todas as nações, tribos, raças e nações, né? A terra então é para quem receber. Então não adianta querer se justificar, né? Olha a maldição que a lei traz, versículo 10 e 11. Encontramos uma citação do Antigo Testamento, Deuteronômio 27 e 26, que contém um pronunciamento de maldição sobre todos que não executam o que a lei requer. Certamente há que preste obediência completa à lei. Não há ninguém que preste obediência completa à lei, requerida para eximir-se da maldição. Em conclusão, disse o apóstolo, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque entende, queridos, foi isso que Deus entendeu quando mandou Jesus, que ninguém consegue fazer o que é certo, mesmo que ele ache, né? A gente escuta as pessoas falando, nossa, eu sou certinho pau oco. Sabe? A diferença é que na maior parte das vezes a gente não enxergou ainda os nossos erros. As pessoas se voltam, né, a olhar os erros dos outros tal, e ela não olha nos dela, né? O que fala lá do cisco, né, no olho do irmão, e não olha a trave que está no seu olho, né? Porque o ser humano ele se acha, né? Acha que ele está certinho, que é o santo, é o santarrão, eu vou usar o termo. Mas na verdade não tem um de nós, mesmo uma pessoa mais religiosa que seja, religião não salva ninguém. É só pelo sangue de Jesus. A religião ela pode ser considerada a mais certa do mundo. Se ela excluir a salvação no sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, está condenado. Infelizmente, está condenado, ou felizmente, né? Porque já que a gente não consegue fazer nada, como diz o texto, certo? Então, felizmente, é pelo sangue de Jesus, né, que nós somos salvos. Então não adianta você tentar se esforçar para fazer direito, a gente faz sempre errado. Essa reflexão que eu faço hoje, né, da minha vida, da vida das pessoas em torno, né, eu vejo a dificuldade que as pessoas querem lá. Você viu, é assim mesmo. Vamos clamar o nome de Jesus, porque a gente não consegue fazer nada certo mesmo. A gente está sempre correndo atrás de tentar fazer o certo e a gente não faz. A gente não consegue. Graças a Deus, né, pela misericórdia dele, que nós somos salvos, pela graça redentora de Jesus. A esperança positiva em Jesus, vamos ver ali o verso 13 e 14. Como então podem os homens escapar da maldição e de uma vez por todas da condenação eterna? A única maneira é pela obra de Jesus Cristo, não pelas nossas. O que ele fez, versículo 13, nos resgatou da maldição da lei.
Jesus nos remiu disso. É por isso que ele chama os Gálatas insensatos, viu? Se já teve alguém que fez isso por você, por que você quer fazer de novo? Não é? Seu insensato, né? Para não falar outras coisas, né? Seu burro, né? E aí vai outras palavras. Vocês estão tentando fazer uma coisa que já foi feita por vocês. Como ele fez? Como? No verso 13 mesmo, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, quando ele se coloca lá na cruz. Quem era crucificado era considerado maldito pela lei. Justamente essa lei, né, judaica falava isso. Quem, né, for morto no madeiro, crucificado, é considerado maldito. Exposto, né? Ficava exposto lá. Jesus fez isso por nós. Maldito, né? Deuteronômio 21, 23. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não é interessante? A própria lei está lá em Deuteronômio 21, 23. Cristo se coloca, né, por nós, por amor a nós. Agora a gente quer fazer isso, então toda vez que a gente tenta fazer uma obra que Cristo já fez, a gente está falando, viu, isso daí não foi suficiente. Só isso é suficiente. Só essa graça é suficiente. Mais nada desse mundo. Por que Cristo fez? Por que Cristo fez isso? Versículo 14. Primeiro, o propósito da morte, né, de Cristo na cruz foi tornar disponível a nós a bênção de Abraão, né, a justificação pela fé. Segundo, é também mediante a fé no sacrifício que os que creem recebem o Espírito prometido. Então, através desse sacrifício, nós recebemos como dádiva, né, como bênção, estar plantados em Deus e ter a salvação também. Para concluir, queridos irmãos e irmãs, há sempre perigo, né, de nós, seres humanos, sermos fascinados pelo erro. Parece que o erro, parece que as coisas que vão contrário, tem mais atrativos, né? Isso que está falando quando fala de fascinação pelo erro, parece que daquele jeito é mais atrativo, é por isso que as pessoas recebem. Porque parece tão insignificante, mas ele já fez, né? Já está pago. Já está pago. Mas as pessoas fascinam e tentam olhar de outra maneira. Essa é a estratégia de Satanás. A gente tem que pensar isso de uma maneira mais profunda. Porque enquanto a gente tiver correndo, o ser humano, dessa maneira que esse sentimento que eu tenho, que o ser humano justamente ele está mais cansado justamente porque ele quer fazer uma coisa que ele não precisa fazer. Ele carrega uma cruz que ele não precisa carregar. Por que o fardo com Jesus é suave, né? Por que é leve, é suave? Porque ele carregou, ele carrega pela misericórdia dele. E a gente quer carregar o fardão nas nossas costas. O erro de beleza, de vantagens, como na tentação de Adão e Eva, né? Quando ele vai contar lá, Satanás vai contar, nossa, quanta vantagem, né?
vai ser como Deus, né? Vai saber o bem, o mal e ele consegue seduzir, conseguiu lá seduzir os nossos pais e consegue seduzir as pessoas ainda hoje de forma diferente. Ele planta, né, no meio da religiosidade para afastar as pessoas de Deus e não para trazer as pessoas a Deus. Eu vejo a igreja num jugo muito pesado. Vamos falar sério? Por que a igreja de Cristo não acrescenta dia a dia aqueles que hão de ser salvos? Por que não chega mais gente? Porque a igreja não vai. O serviço que é para ela fazer, na verdade, ela não faz. E o que não é para ela fazer, ela faz. Vive inventando coisinhas para fazer na igreja e tomando tempo e não sei o que, não sei o que, mas não entende nada, gente. Não leva ninguém para Jesus. O que é isso? Isso não é um sinal? Vamos acordar, né? Vamos acordar, olhar para a cruz, o que nós temos que fazer de fato. Né? Todo domingo a gente está na igreja, mas não faz nada certo. Não que você tem que parar de ir, hein? Não é isso que o pastor falou. Estou falando do que adianta a gente ir todo domingo na igreja, ou dia de semana, sei lá, ou fazer um monte de coisa, de eventos, e não ter fruto nenhum. A gente não leva ninguém para Cristo. A gente não entendeu nem que barco que a gente está. O desafio dessa passagem é advertir quanto ao orgulho de pressupor que é possível ao homem estabelecer a própria justiça ou tornar-se aceitável a Deus por seus méritos. É essa que é a ideia da religiosidade. Opa, né? Eu me coloco lá, né, de uma maneira bonita, né, da maneira que eu faço, né, as coisas ali na igreja, a minha suposta adoração. Por que o pastor está falando suposta adoração? Porque às vezes a gente pensa que a gente está adorando. Porque a gente está ali na igreja, né, no templo, levantando as mãos, a gente acha que a gente está adorando. Se a gente estiver fazendo de maneira errada, a gente não está adorando a Deus. A gente está totalmente distante. Então, daí com essa maneira de ser, então a gente alcança méritos diante de Deus. A gente não vai alcançar méritos com essas coisas. Não que você não tenha que fazer bonito, acho que para Deus a gente tem que caprichar no último, né? Porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Mas se as coisas ficarem só nos cultos, gente, eu tenho falado isso constantemente para a igreja, né? Para a minha igreja do Jardim Serrano, e isso vale, né, para outras pessoas que irão assistir. Né? As pessoas estão cansadas, né? Pastores, presbíteros, membresia, né? Diaconia, tudo cansado, cara, porque está fazendo um monte de obras mortas, né? Quando faz ainda. Um monte de obras mortas que não leva a nada. Vamos pensar, né? Eu quero ficar por aqui e a gente usar isso como Paulo, ele usa esse texto como advertência, né? Para os Gálatas, e é advertência para nós, porque hoje, mais do que aquela época, até a gente se afastou do verdadeiro evangelho. A gente olhando seriamente para essa lição, nós nos afastamos bastante, né, da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro evangelho de Deus, e nós precisamos. Mais do que nunca, o tempo já está se findando, né? Eu tenho esse sentimento no meu coração. Está muito difícil, né, de nós vivermos, né? As pessoas estão todas cansadas, impacientes e tal. Mas não deixa, gente, de olhar para Cristo, né? Porque se é Ele, né, que tem para nós a resposta certa,
Então é para Ele que nós devemos olhar e tentar o máximo possível levar, aprender, né, de fato, e levar pessoas a entender que salvação vem pela graça. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Deus tremendo e misericordioso, nós estamos na Tua presença, Senhor, e essa lição, ela falou de uma maneira muito enfática para nós, a respeito da graça, da salvação, que não é pelas obras, é pela fé. Assim como Abraão fez uma aliança contigo pela fé, assim é todos que receberem de bom grado a palavra de salvação através de Jesus, através da cruz, através do sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Senhor, que os nossos pensamentos, o nosso coração possa estar ligado contigo, Senhor. Nos ajuda a entender isso. O Senhor sabe que é difícil, Senhor, quando nós estamos pela carne, como é difícil entender isso. Ajuda meus irmãozinhos, irmãs, ó Deus, a entender essa questão, eu também de uma maneira muito mais profunda do que estou entendendo agora. Ajuda cada pastor, Senhor, cada pastora, presbítero, presbítera, diaconia da igreja, membresia da igreja. Ajuda o teu povo, Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Uma boa semana, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.